Oi, gente, eu sou o Lucas Feitosa e hoje a gente está aqui na mesa de debate Questão de Ser, um debate sobre a visibilidade LGBTQIA+. Então, eu queria começar primeiramente, como eu falei, apresentando vocês, começar por você, Liz, que é a nossa convidada, seja muito bem-vinda. Obrigado, eu agradeço o convite de vocês pela recepção aqui nesse espaço, eu acho que é importantíssimo. Eu, quanto uma identidade trans, uma identidade travesti negra, tá ocupando aqui esse espaço de construção e falando sobre mim, eu sou Liz, tenho 24 anos de idade, sou assessora de projetos pela Coordenadoria Executiva da Diversidade Sexual, atuo junto também com o projeto Capacita Trans RJ, que é um projeto de empreendedorismo para pessoas trans e travestis no município do Rio de Janeiro. Faço parte do Fórum TT, que é o Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais do município do Rio também. Estou cursando Gestão Pública pela Universidade de Estácio. Oriunda de Realengo, de mãe solo, 3 irmãos. É um pouco sobre isso, a gente vai desenrolar no caminhar. Perfeito. Rejane? O meu nome é Rejane Prevô, eu sou professora da Unigran Rio, coordeno o programa de pós-graduação em administração e sou professora do curso de comunicação e do curso de administração em nível de graduação. Sou professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e sou mãe de uma menina trans, de uma adolescente trans. Professor Renan? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Acho que é sempre muito oportuno falar sobre diversidade. Eu sou Renan Moura, sou egresso aqui da casa do curso de mestrado e doutorado em administração. Atualmente sou professor do curso de administração e de humanidades, cultura e artes. Sou um homem cis, gay, negro, não tão retinto, mas ainda assim negro, e pesquiso questões voltadas à diversidade dentro das organizações, também raça e etnia. E professora Miriam? Meu nome é Miriam Magalhães, sou jornalista de formação, professora também da casa da Unigran Rio, do curso de comunicação, jornalismo e publicidade, e também coordeno o jornal laboratório do curso de jornalismo, o jornal Pontos de Partida. Então, para começar nosso debate, agora já todos devidamente apresentados, eu queria fazer primeiramente, abrindo a nossa conversa, uma pergunta para você, Liz. Hoje em dia a gente tem um debate muito grande acerca da sigla LGBTQIA+, né? E eu queria saber a sua opinião sobre esse debate, por que é importante da gente ter a sigla, a gente vê comentários ofensivos ou comentários pesados. Bom, eu acho que quando você fala de siglas de LGBTQIAP+, a galera tem um pouco de resistência justamente para entender da onde surgiram tantas siglas, né? Então, se familiarizar com tantas siglas é um processo não só para a nossa comunidade, mas também para as pessoas que estão de fora. Então, a importância das siglas é justamente para denominar a existência de cada especificidade, cada particularidade das pessoas que ocupam essa sigla. Então, eu vou estar aqui dizendo para os ouvintes que estão por trás da tela, explicar um pouquinho sobre cada sigla. A sigla L são de mulheres lésbicas, LG, gays, B, de bissexuais, trans, de travestis e transexuais. Lembrando que o termo trans é um termo guarda-chuva que justamente engloba pessoas não binárias, né, e transgêneros e travestis. O Q é justamente de queer e o P é de pansexual. É importante a gente entender que dentro dessas siglas existe a questão de orientação sexual, que são das pessoas que exercem o seu afeto por figuras semelhantes, e também tem dentro dessas siglas a questão da identidade de gênero, que se trata de pessoas trans e travestis. Então eu vejo muitas pessoas criticando, mas é justamente porque talvez sejam pessoas que não têm essa familiaridade e não se sintam tão contempladas com essa sigla e não sabem da importância que é dar nome a cada indivíduo. Exatamente. Eu estava até fazendo minha pesquisa e eu vi que você colocou no seu LinkedIn, eu sou Liz Lemes. Isso me chamou a atenção porque quando você fala eu sou, isso é muito forte, né? Principalmente para a gente, não é, professor? É muito forte a gente reconhecer que a gente é igual a todos os outros, assim, eu sou, né? Sim, é mais que importante validar a sua própria identidade, se reconhecer. E para nós, pessoas trans e travestis, esse processo é muito sofrido, muito doloroso por conta dessa trajetória que vem justamente de pessoas que tentam anular. A gente falou agora das siglas, que as pessoas não têm essa familiaridade de reconhecimento e acham que mimimi, essa galera tá querendo ocupar um espaço de
muita visibilidade, quando não. Quando a gente tem um caminho para se definir como indivíduo dentro de uma sociedade, a gente se reconhece, eu quanto Liz, quando eu afirmo eu sou Liz Lemes, ou quanto a outra pessoa trans, ou travesti, ou não binária, se afirma dentro da sua identidade de gênero, ou dentro de uma sigla, dentro dessa vasta pluralidade de diversidade, é mais que importante. Então, ter esse processo de olhar de acolhimento e não estereotipar e dizer, ou, enfim, tentar anular alguma identidade que se afirme quanto pessoa. Exatamente. Professora, a senhora tá vendo isso em casa também, não é? Sim, De uma pessoa trans, ela se afirmando, eu sou. Sim. Como está sendo essa experiência? Lucas, é muito difícil falar sobre essa experiência, não no sentido de que é doloroso para mim, mas é difícil hoje pensar que a minha filha foi alguma coisa diferente do que ela é hoje. Então, de certa forma, é como se a partir do momento que a gente compreendeu que havia uma pessoa ali que a gente não reconhecia, porque, na verdade, eu entendo dessa forma. Não é que a minha filha, ela transigiu, ela se transformou, sabe? Eu entendo que nós é que nos transformamos e enxergamos ela como ela é. Então, para mim, hoje, é muito difícil imaginar como ela era antes. É como se essas memórias, de certa forma, elas fossem sendo ressignificadas. E essa é uma grande discussão que a gente tem em casa, porque a minha filha, ela, num momento desses, ela, numa conversa, falou: eu não lembro de mais nada de antes do processo de transição. E isso foi uma coisa muito dolorosa para mim enquanto mãe, porque é como se ela tivesse apagado vivências que foram vivências muito felizes para todos nós. Só que eu fui refletir sobre essa fala dela, e foi muito dura essa conversa que a gente teve em família, né? Sobre esse apagamento, porque a gente respeita a memória dela, mas também tem um outro movimento dela respeitar as nossas memórias enquanto pais, né? Mas, refletindo sobre esse processo, eu me dei conta de que eu também não consigo lembrar dela antes como ele. Eu só lembro como se ela sempre tivesse sido ela. Isso é uma construção interessante que eu nunca tinha pensado e pensei a partir dessa conversa. Então, quando você fala assim, como é que está sendo, é como se tivesse sendo a continuidade da vida de uma adolescente de 16 anos, Sim. sabe? Com as questões de uma adolescente de 16 anos. Só que, claro, não são as questões de uma adolescente cis de 16 anos, são as questões de uma adolescente trans de 16 anos. Então, a questão de aquendar, qual é a roupa íntima mais adequada para ela, né? Para quem não sabe, aquendar é esconder o pênis. Qual é a roupa mais íntima mais adequada para ela? É procurar as coisas que podem ajudar ela a se sentir mais confortável, né? São questões que, de certa forma, não fogem muito do processo de qualquer adolescente que está entrando no mundo, né? Porque as mulheres também têm essas questões, o uso do sutiã, qual sutiã fica melhor, o que aperta menos e tal, que é uma questão das mulheres e que também se aplica à minha filha, entende? Então, assim, é todo um aprendizado, porque é uma feminilidade diferente da que eu vivi, mas é uma feminilidade. Então, na verdade, o processo é a gente reconhecer essas múltiplas feminilidades. E a gente vê muito na literatura discussão sobre diferentes masculinidades, né? Se discute muito isso até em função do crescimento do movimento gay, a ocupação dos espaços pelos homossexuais, que é importante. Então, se discute muito essa questão da masculinidade, mas se discute muito pouco a questão das múltiplas feminilidades. Será que ser feminina é só a mulher que pode engravidar e lactar? Será que é só isso, ser feminina? Nosso destino nesse mundo é só ser mãe, é só parir? Então, esse processo é um processo de reconhecimento de que você pode ser mulher e você pode ser feminina de diferentes formas, sabe? Então, para mim não está sendo assim o processo de construção da transgênero. Para mim é o que sempre foi. A gente é que não se tocava, a gente que foi míope, sabe? Perfeito. E, Liz, eu queria devolver essa agora para você, porque o apoio da família é muito importante, não é? Principalmente na questão de visibilidade também. Ter atenção, perceber quando o filho quer falar, quando a filha quer falar. O que você poderia falar sobre isso? Então, como eu falei, eu vim oriunda de Realengo, né? Não é um bairro que tem tanta familiaridade com o termo trans ou travesti. Tem a familiaridade justamente
com essa questão da travesti que é marginal, a travesti que é marginalizada. Então, quando eu vou falar uma questão pessoal minha, Liz, eu quando iniciei esse processo de transição de gênero, a minha família não tem esse conhecimento. Ela tem um conhecimento, justamente, ela citou literatura, e ela tem conhecimento justamente na base da religião do livro bíblico. Então, assim, quando eu estou nesse processo de transição, saindo dessa identidade lida como masculina e começando a manifestar essa identidade feminina, já começa toda a forma de opressão. Então, falar sobre acolhimento, no meu caso de Liz, não existiu. Mas quando vejo ela trazendo o depoimento da filha dela, dizendo que para ela é uma coisa natural, é completamente de um olhar diferente da minha própria vivência dentro desse espaço. Então, é mais que importante o acolhimento não só para identidades trans ou travestis, mas qualquer outra sigla que acompanha a comunidade LGBTQIA+. Mas dentro desse processo eu vejo que muitas meninas, e eu falo isso porque eu trabalho com população trans e travesti, e muitas vezes população que não tem o acesso nem à educação, nem à medicação, nem à hormonização, não tem o acesso a uma vestimenta, não tem o acesso a, enfim, se afirmar quanto identidade. Eu vejo que essas meninas são postas para fora. Então, quando a gente pega uma identidade de uma pessoa trans ou travesti que está ocupando a rua, a gente pensa assim, caramba, essa menina tá ali porque ela quer. Porque ela gosta da farra, porque ela gosta do mundo, porque ela gosta do sexo. Não é assim que acontece. Essa pessoa tá ali justamente porque essa família não acolheu. Essa menina tá ali justamente porque ela não teve um espaço de acolhimento dentro de uma questão de ensino. Essa menina tá ali lidando com diversas, enfim, ISTs, outras doenças que perpassam pessoas que não têm um atendimento porque ela não foi acolhida. E quando ela fala justamente, existem diversas formas de feminilidades, é justamente esse olhar cis, né, que não é dessa norma que é trans, né, esse olhar que está voltado para a diversidade, né, esse olhar que está voltado para as demandas que nós, como população LGBTQIA+, temos, expulsa e nega, e condena, e deixa ali para morrer ou padecer. E é nesse processo. Eu fico até um pouco sentida a gente falar isso, porque, enfim, eu comecei a minha transição, eu tenho 24 anos agora, e eu comecei a minha transição quando eu terminei o ensino médio, porque eu vi que eu só conseguiria terminar o ensino médio se eu não manifestasse identidade feminina lá. Porque eu, quanto pessoa cis, mas já manifestando uma performance de gênero, uma expressão de gênero feminina, eu já sofria coações dentro do espaço escolar. Já sofria opressões dentro do espaço escolar. Então eu falava assim, para eu conseguir concluir o ensino médio, para eu tentar ter uma possibilidade lá fora, eu preciso anular Liz nesse momento. Então eu concluo o ensino médio, aí a partir dos 18, 19 anos, eu começo a expressar minha identidade feminina. Mas a partir dos 18, 19 anos, começando a expressar essa identidade feminina, já começam as opressões dentro de casa. Então, se eu não estava sofrendo as opressões na escola, eu comecei a sofrer as opressões dentro de casa. E mesmo se eu não estava nesse pensar de concluir meu ensino médio para ter uma possibilidade de me inserir no mercado de trabalho, mesmo assim, quando eu tentava adentrar o mercado de trabalho, eu já sofria a mesma opressão por não ser o perfil que uma determinada empresa quer. Então, a gente tem que justamente olhar para esse olhar de construção de uma sociedade que é feita por uma norma cisgênera, né? Uma norma patriarcal, que não consegue entender ou compreender identidades trans e travestis e nem o que foge dessa norma de masculinidade. Então, é esse o ponto. Você tocou num ponto muito importante, Renan, que eu lembrei do seu mestrado, né? Que fala sobre quando expressa feminilidade, né? E homens gays expressando feminilidade, que a Liz até citou no ensino médio, quando ela expressar feminilidade já sofreu opressão. Se a gente olhar, o Lucas, nós, na vida, nós temos diversas instituições que elas são responsáveis por inserir a masculinidade nos meninos. Né? A gente tem a família, que é a primeira instituição, então, que a criança nasceu biologicamente, ela nomeou um menino. A partir desse ato já de nomear o menino, isso está tentando já inserir um gênero. Então a família já começa a inserir gênero nas crianças, nas pessoas desde que elas estão na barriga. Fez uma alteração, é menino, é menina. Aí já começa a inserção do gênero. E aí as instituições elas vão então agir de acordo com essa biologia. E a família é essa primeira instituição que vai ser lá encarregada de inserir a masculinidade e virilidade na criança.
Depois a gente tem outras instituições, nós temos a igreja, nós temos o exército, nós temos a escola. A escola, por exemplo, tem essa pedagogia super heteronormativa que vai ser encarregada de fazer com que os meninos sejam ali esse padrão de homem que exerça a virilidade. E não vai ser diferente nas organizações. Nas empresas vai acontecer como acontece na vida de qualquer outro sujeito que tem uma sexualidade ou um gênero dissidente. E aí, quando você vai para as organizações, a gente fala assim, mas hoje elas trabalham com políticas de diversidade, isso é muito interessante, nossa, mas a gente tem que assim, peraí, que diversidade é essa? Esse é o primeiro ponto. O bom é que esse conceito de diversidade, ele é bem grande, então ele abarca muita gente. Mas quando a gente fala de gênero e sexualidade, o único gay que você vê trabalhando em cargos altos e que está lá no escalão é o gay cis heteronormativo. Por quê? Porque ele expressa os seus pares, ele expressa essa virilidade, ele expressa essa masculinidade hegemônica, ele não tem essa masculinidade subalterna, então ele é visto como um par. Então esse gay, ele é aceito. E aí, os gays que são tidos como afeminados, considerados como afeminados, são aqueles que são relegados no mercado de trabalho, vão ocupar posições inferiores, são aqueles que não estão em contato direto com o público, ou então são destinados a algumas profissões que eles são aceitos, que são as profissões que lidam diretamente com o universo Feminino. bem entre aspas feminino, que é salão, maquiador, você ocupar essas profissões, moda. Nesses espaços, o gay afeminado é super aceito. Inclusive, né, as pessoas prestam louvores a essas pessoas que estão nesse ambiente, mas num ambiente corporativo não. E isso acaba afetando a vida de diversos sujeitos, que eu lembro de um sujeito, e eu sempre trago essa entrevista para vários exemplos, de um sujeito que eu entrevistei, que eu perguntei, você é afeminado? Né? E ele falou assim, eu era. Aí eu falei assim, e por que você não é mais? Eu falei assim, porque ele trabalhava num call center, e isso está lá na minha pesquisa, ele trabalhava num call center, e ele falou que um dia a chefe dele chamou ele para uma conversa, e ela disse que, né, se ele quisesse continuar na empresa, ele tinha que abdicar dessa feminilidade. E ele falou que assim ele fez. Eu perguntei, o que você acha? Ele, hoje eu evoluí, graças a Deus não sou mais afeminado. Então ele mesmo, né, acaba que a gente não sabe, a gente tem esse reflexo da sociedade que a gente acaba introjetando também. E isso não faz, né, isso faz com que muitas das vezes, mesmo o sujeito gay, ele também seja reflexo, ele também reproduza a dominação masculina, que ele também reproduza a feminofobia. O que é a feminofobia? É essa aversão ao feminino no próprio corpo masculino. Né? Então a feminofobia é quando eu tenho qualquer fobia de uma manifestação de feminilidade em um corpo masculino. E isso também está dentro das organizações. Interessante isso, e é importante a gente ter esses debates, falar sobre visibilidade, diversidade e trazer isso para a comunicação, não é, professora? Sem dúvida, sem dúvida. Uma das coisas que a gente tem discutido muito hoje no campo do jornalismo é que as redações precisam ser diversas, né? Muitas pautas, às vezes, não têm o seu devido valor dentro do jornalismo, principalmente das grandes corporações midiáticas, né, essas grandes empresas, porque não há essa diversidade na redação. Então, são conversas, são debates, são ideias, são vivências que estão muito distantes das pessoas que hoje comandam o jornalismo, e isso precisa ser mudado. Então, acho que a gente começa também a fazer o nosso papel melhor, né, que é informar. Como a Liz falou, por exemplo, com relação à família dela, né, deu para entender que havia também uma falta de informação, e aí a gente tem essa responsabilidade. Acho que o jornalismo, né, ele foi feito para isso, né, para trazer informação, levar a informação para todos, mas a gente só vai também cumprir esse papel, ou pelo menos chegar perto, na hora que as redações também optarem por essa diversidade. E ainda não temos, né? Eu sempre cito um número do Sindicato de Jornalistas do Rio de Janeiro, que sempre me impressiona muito, para você ver como isso ainda está tão longe. A gente hoje tem mais da metade dos profissionais de jornalismo mulheres. Mas quando a gente vai, por exemplo, os cargos de chefia, elas não ocupam nem 20%. Então você vê, se isso ainda é uma barreira, imagine as outras questões, né? Os outros seres diversos que nós temos na nossa sociedade. Então, enquanto isso não mudar, eu acho que a gente vai ter muita dificuldade. Professora, e agora veio uma pergunta aqui, falando sobre esse dado que a Miriam trouxe pra gente. Como quebrar essa barreira? Como mudar isso? Tirar
e da chefia, quem não permite que corpos diferentes, pessoas diferentes como a gente, ocupem esses espaços? Lucas, assim, isso que a professora Miriam falou em relação às redações é o mesmo que acontece no campo científico, por exemplo. Hoje o Brasil ele tem mais de 50% das vagas universitárias, né, nos cursos universitários ocupados por mulheres. O maior número de mestres e doutores são mulheres. Hoje no Brasil se titulam mais mestres e doutores de mulheres, mas quando a gente vê a distribuição das bolsas de pesquisa, a maioria é para homens. A ocupação de cargos de gestão, de coordenação, a maioria é de homens, né? Reitorias, pró-reitorias, diretoria de pesquisa, a maioria é de homens. Então, é exatamente isso. As mulheres estão numa posição que também é subalterna, porque elas produzem dados, elas produzem informações, elas produzem pesquisa, mas na hora de decidir quem vai receber os recursos, são os homens que recebem. Né? Além do que, questões como maternidade, né? A gravidez, a múltipla jornada da mulher, isso não é contemplado na carreira científica. Durante a pandemia, uma série de artigos foram publicados mostrando a discrepância entre o crescimento do volume de produções assinadas por homens e a diminuição do volume de produções assinadas por mulheres. Exatamente porque, enquanto na pandemia os homens puderam se dedicar mais ao trabalho, as mulheres tiveram que se dedicar mais ao cuidado dos filhos, à família, aos afazeres domésticos. Isso, a gente está falando da camada mais alta da população intelectualizada brasileira, que são os cientistas. Então, como é que a gente pensa, descendo aí nessa pirâmide social, como isso deve se refletir no dia a dia das mulheres que são balconistas, que trabalham com teleatendimento, né? Das mulheres que são empregadas domésticas. Então, a gente vê que, na verdade, existe uma margem. Com relação à incorporação dos corpos diversos, né? Roubando aí um pouquinho a terminologia que o Renan trouxe, mas que eu particularmente não gosto, tá? E o Renan vai entender por que eu não gosto, porque eu acho que todo mundo é diverso. Todos os corpos são diversos, né? Então, eu falo do meu lugar de mulher gorda, branca, nascida em Duque de Caxias, moradora da Zona Sul Carioca, com 2 filhos. Esse é um lugar que ninguém vai ocupar. Esse meu corpo é diferente de todos os outros. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais na inclusão a partir da percepção de que todos nós somos diferentes. A gente não pode nunca falar do lugar do outro. Então, eu estou falando de toda essa minha construção identitária que vem da minha história e que me permite essa forma de olhar o mundo, mas que eu não posso olhar e não posso falar, por exemplo, a partir do olhar da Liz. Sim. Ou a partir do olhar da Lilian, da Miriam. Isso também está relacionado com a forma como eu me reconheço no meu corpo e as vivências e as experiências que eu vivi a partir desse meu corpo. Então, não é um debate com o Renan, ele sabe disso. Não, a gente também não concordo com o termo. A gente já falou isso várias vezes, né? O uso desse termo de diversidade, para mim, ele marca a diferença. Então, diversidade se aplica só às mulheres, só aos mais velhos, só aos gordos, só aos negros, só... Opa! Então, o que não é diverso, o que é normal, é a população cis, branca, heteronormativa? É isso que você está me dizendo? Porque quando você vai fazer políticas inclusivas para as pessoas com deficiência, para as pessoas negras, aí você está falando de diversidade. Então, porque se existe um diverso, é porque existe um padrão, um normal. Mas quem disse que o padrão é o homem branco? Se as mulheres são a maioria. Se as mulheres negras são a maioria da população brasileira. Então, como é que eu posso tratar a mulher negra como diversa? Você está entendendo a controvérsia desse discurso? Então, assim, eu já falei isso uma outra vez numa palestra que eu estava participando, foi na rádio. Eu não sou contra o termo diversidade, porque eu acho melhor ter a política de diversidade do que não ter. Mas esse termo me incomoda num nível assim, porque se existe o diverso, existe um que é o igual, mas o igual é o outro, né? É o que não sou eu, que não me inclui. Então, como assim diversidade? Eu acho que a gente não tem que falar de políticas de diversidade, a gente tem que falar de políticas de igualdade, né? Porque eu acho que enquanto não se mudar essa terminologia e eu olhar o outro como diverso,
e não como igual, a gente vai continuar reproduzindo os mesmos estigmas, os mesmos preconceitos. Então, por mim, assim, já o uso dessa terminologia, ela já é muito excludente, sabe? Então, assim, e eu acho muito importante falar, ocupar, eu sempre falo isso para minha filha, quero falar isso aqui na frente da Liz, porque a experiência que elas têm é uma experiência ímpar. E que as empresas, quando elas não reconhecem, como assim, quando as empresas não reconhecem a inteligência, a capacidade de pessoas negras, de pessoas periféricas que viveram e sofreram obstáculos que a maioria das pessoas não conseguiriam enfrentar, as empresas estão desperdiçando um potencial extraordinário. Porque a experiência que a Liz teve para chegar aos 24 anos, enfrentando a família, que é o seu núcleo de afetividade central, para ela chegar aqui e falar com essa força e com essa certeza, muitos homens que nasceram e foram educados e foram acolhidos e receberam o melhor dos cuidados, levam décadas para conseguir. E não entendem isso como privilégio. Então, eu estou falando aqui de capacidade cognitiva, de capacidade intelectual, de capacidade profissional, de autoconhecimento, sabe? De autoestima, que às vezes a gente vê pessoas com 40, 50 anos e não conseguem ter essa certeza e se posicionar dessa forma no mundo. Isso é um potencial para as empresas enorme. Sabe? Porque a experiência que essas pessoas trazem e a coragem que elas trazem e a possibilidade de olhar o mundo de uma forma diferente do normal, do padrão, é extraordinária. Então, há um desperdício, eu sinto muito, assim, uma espécie de... Eu vou usar uma palavra forte, né? Que na academia a gente falaria em epistemicídio, né, Renan? Que é você ceifar, você matar determinadas visões de mundo em prol de uma visão dominante, mas a gente está matando gerações potenciais de pessoas que podem construir coisas novas a partir de um outro olhar, a partir de uma outra criatividade, por conta do preconceito. Então eu não consigo ver o preconceito senão como um sinal de ignorância, senão como um sinal de obtusidade. Entende? Então, esse reconhecimento, Lucas, é muito importante, não só em função da igualdade, da humanidade, que é a palavra que eu acho que a gente esquece de usar, mas ele é importante também até em termos financeiros, em termos de inovação, em termos de criatividade. Quão rico seria se a gente tivesse redações ocupadas por diferentes olhares, sabe? Por diferentes experiências de vida. Quão rico isso seria? Sabe? Eu acho assim fantástico e eu falo sempre isso para minha filha. Você está num lugar de privilégio, porque você tem acesso aos medicamentos, você tem acesso ao acompanhamento, você tem uma família que vai estar do seu lado de qualquer forma. Mas você tem um papel importante, que é dar visibilidade para todas aquelas que não podem chegar aí. Esse é um papel que ela não pode se furtar a exercer. Porque para ela existir hoje, muitas morreram lá atrás. Muitas morrem nas ruas. Ainda hoje a gente sabe que o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. E que a média de vida das transexuais, enquanto a média das pessoas cis heteronormativas chega a mais de 70 anos, as transexuais é 35 anos. Como é que você ouve que o seu filho, que tem uma identidade trans, a população que faz coro com ele, que se identifica com ele, tem uma média de vida de 35 anos. Então, não é o indivíduo que é patologizado. A sociedade o patologiza a tal ponto que o mata como uma doença mortal. Sabe? Então, qual é o papel que eu como mãe, ou eu como uma pessoa solidária a essa pauta, como eu posso encarar essa realidade como se fosse natural? Eu não posso. E aí, só para fechar, essa minha fala, que eu falo demais, tem uma questão que me incomoda intimamente também, que as pessoas não acham que isso traz incômodo, né? É quando falam assim para mim, que bom que a Manuela nasceu na sua família. Porque para mim, quando elas falam isso, elas estão falando assim, que bom que não foi na minha. Sabe? Então, de certa forma, a pessoa está aí, que bom que você consegue enfrentar isso. Eu não tenho que enfrentar nada.
Isso não é um enfrentamento, isso é rico. Que bom que eu tive a oportunidade de vivenciar isso, sabe? Então, você vê que às vezes nas pequenas coisas o preconceito está embutido. Porque assim, a minha filha é uma filha como outra qualquer. Ela podia ter nascido na minha família ou em qualquer outra, né? Não é uma pata que nasce do pato, do ovo do pato, né? É um ser humano. E, Liz, pegando aqui o gancho que a professora Regiane falou aqui, Nossa, sobre... que falar, né? Foi forte. Vamos respirar um pouco, né? Pra poder... É um grande prazer estar aqui com a Liz, viu? Eu quero dizer isso, que E- é um grande prazer. Eu acho que a gente tem que ocupar mesmo. E o As objetivo... pessoas... Desculpa eu te interromper de novo, sim, não. Lucas. Tudo bem. Mas é que essa questão da representatividade, da visibilidade é fundamental, tá? É fundamental. Porque é assim que a gente normaliza. E o objetivo desse debate, dessa nossa conversa, não é um debate, na verdade. É uma conversa, é realmente que a gente tem essa troca, que a gente interaja. Então, se você quiser conversar diretamente com a Liz, tudo bem, eu não vou ficar ofendido. O professor também, a professora aqui. A Liz também, pode ficar à vontade, questionar, falar também, tá? E eu queria já pegar aqui o gancho, falando de trabalho, sobre o Capacitrans. Eu vi que você fez um curso de empreendedorismo. Você poderia falar mais sobre o Capacitrans? Então, eu conheci o Capacitrans em 2019, quando eu estava justamente num processo, como eu falei antes, num processo de me colocar no mercado de trabalho. Aí eu começo a fazer freela em um restaurante, eu não vou nem citar o bairro para não queimar o bairro assim, mas enfim. Começo a fazer freela num restaurante que era justamente de predominância masculina. E justamente exercendo essa feminilidade dentro desse espaço, novamente, sofri determinadas opressões. Então, assim, eu trabalhava como lavadora de pratos de sexta a domingo, de 9 da manhã às 6 da tarde, em pé, no balcão, assim, lavando louça o tempo inteiro, restaurante lotado, uma peixaria, enfim. E sofrendo essas opressões, dessa predominância masculina dentro desse espaço, e chegou um determinado momento que eu falei assim, esse espaço aqui não é pra mim, eu preciso sair daqui, senão eu vou adoecer. Justamente com essa consciência sobre o meu próprio corpo. E eu começo a procurar o que fazer, o que me ocupar. E nessas andanças de internet, de rede social, eu me deparo com o Capacitrans RJ, que é idealizado pela Andréa Brasil, uma travesti maravilhosa. Eu digo travesti porque é assim que ela se autodeclara. Ela tem 49 anos e ela idealizou o Capacitrans justamente nessa perspectiva de colocação no mercado formal de trabalho, onde ela teve justamente essa expulsão, onde ela não foi aceita, e nem como o nosso colega que falou, por ser uma identidade que expressava a feminilidade, ela procurou o caminho da beleza, da estética. E nem nesse espaço da estética, ela, quanto identidade cis, mas manifestando uma identidade já de uma pessoa trans, ela foi aceita. Então ela resolveu empreender por conta própria. E ela começou a buscar a possibilidade também de como se aperfeiçoar nesse campo para possibilitar isso para outras travestis e transexuais. Daí ela idealiza o Capacitrans e eu entro no Capacitrans nessa turma de empreendedorismo, porque na época eu vendia sacolé, tinha até uma marca própria, Tome Gourmet, que era uma forma que eu conseguia alguma rendinha para comprar o bendito hormônio que o endócrino receitava. Então eu passo a entrar no Capacitrans justamente tentando empreender esse meu negócio que estava ali deslanchando. Só que a Andréa Brasil é uma pessoa de sensibilidade ultra, né? Ela falava assim, ela me dizia, eu sei que você está tentando empreender, está tentando seguir seu caminho, justamente tentando algo no seu próprio nicho, mas isso não é para você. Eu vejo que você tem um potencial muito grande. Você vai concluir o curso comigo, mas eu quero você do meu lado, seguindo junto com o Capacitrans. E daí as andanças, concluí o curso de empreendedorismo com a Andréa Brasil. Depois eu passei a estagiar juntamente com ela, através dos fomentos que ela foi recebendo, vencendo editais. Ela conseguiu vencer o edital Itaú Diversidade, que é um projeto do Banco Itaú, que justamente fomenta projetos de pessoas LGBTQIA+. E ela, com esse projeto de promover e capacitar pessoas trans e travestis, ela recebeu mais esse fomento e ela conseguiu possibilitar uma bolsa de um valor simbólico para mim, e me abraçou e me acolheu. Então, o Capacitrans para mim não foi somente um projeto, foi uma base. A base que eu não tive na minha família, eu tive justamente de uma travesti, que eu cresci
né, expressando uma identidade, onde a minha família já enxergava que eu iria manifestar algo que não era uma identidade cisgênera, e reprimir a identidade de travestis e transexuais, demonizando, colocando justamente nesse olhar de estigma, e eu me encontro justamente um amparo numa travesti, Andréa Brasil. Então, foi essa minha trajetória dentro do Capaci Trans, e eu vejo que é um projeto não só essencial para mim, justamente nesse encontro que eu tive com a Andréa Brasil, mas é um projeto essencial porque ela já capacitou mais de 200 pessoas trans e travestis no município do Rio de Janeiro, com questão de empreendedorismo, técnicas de audiovisual, onde eu fui bolsista também, auxiliando na questão com o Juliano no webinário Transformando na Moda, que foi um webinário justamente voltado para costura e moda, né, de travestis e transexuais, e também voltado para a população LGBTs, que não são identidades transgêneras e nem de travestis e transexuais, mas ela conseguiu concluir, me deu essa oportunidade como bolsista, e hoje em dia eu estou como suplente, porque a gente conseguiu oficializar o Capaci Trans como ONG, né? Sim, a gente conseguiu oficializar o Capaci Trans como ONG, e hoje eu estou como suplente dela, fazendo parte desse corpo diretor, e alçando, abraçando as oportunidades que vêm através do Capaci Trans RJ. Através do Capaci Trans também eu comecei a ter contato com uma parte da Secretaria da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é a SED, que é a Coordenadoria Executiva da Diversidade Sexual. E eles têm justamente esse olhar voltado para a comunidade LGBT e têm a necessidade de inserir pessoas trans e travestis no poder público. Então, através de todo o andamento, enfim, de provas, entrevistas, eu consegui adentrar esse espaço e hoje eu sou a única identidade trans feminina dentro desse espaço, dessa pasta que é voltada para a Coordenadoria de Diversidade Sexual. É pouco, mas tô ali ocupando. Eu ia falar agora que, assim, existe uma coisa que falam também que, nossa, que bom, que tem representatividade, mas você não quer ser representatividade, né? Não. Você quer ter outras pessoas, você quer junto de você, Sim, né? eu quero me reconhecer dentro dos espaços, eu quero que justamente eu consiga estar no espaço e eu consiga me reconhecer quanto uma identidade trans, mas também quanto uma pessoa preta, sabe? Porque isso faz total diferença, porque mesmo se tratando de espaços que são desconstruídos, que trazem essa narrativa de diversidade, de inclusão, de raça, enfim, se a gente não tem dentro desses espaços pessoas que trazem essas narrativas, que têm essas vivências, é somente um espaço que prega essa inclusão, mas sem ter realmente a inclusão. Então, de nada vale. Então, eu estou ali somente ocupando um espaço. Sendo um número. Sendo um número. E outra coisa que você citou também, queria levar para o Renan aqui também falar um pouco sobre, oportunidades, né, professor? A gente sempre acha que tem oportunidade, né? E as empresas, elas trabalham com essa ideia de políticas de diversidade. Mas eu sempre penso, né? A política de diversidade é muito preocupada, o primeiro é com lucro. Então, várias empresas trabalham com diversidade porque elas pensam que isso vai gerar mais para frente, que selo ela vai conseguir, que certificação ela vai conseguir, mas ela de fato não está preocupada com a permanência daquele sujeito, daquela identidade dentro daquela empresa. E o que eu posso dizer enquanto experiência, né, da minha vida é que mesmo que você esteja em alguns lugares que estão falando que é diverso, né, eles te contratam sabendo que você é gay, existe muita, né, que eu aprendi nessa vida que eu já trabalhei na indústria antes, você ser deslegitimado várias vezes na empresa, onde você está, enfim, na escola, você é deslegitimado pelo que você fala, pelo que você faz. Mas não é porque você está sendo por causa do seu trabalho, é porque a sua sexualidade, a sua cor, ela te deslegitima no ambiente de trabalho. E por mais que você vá lá e fale, não, mas eu estou contando aqui, né, eu estou falando sobre você é deslegitimado, você é colocado ao lado, você tem o seu trabalho posto em dúvida. Então, embora a gente tenha aí essa inserção de gays, que é, infelizmente, né, assim, entre aspas, é muito maior do que as outras sexualidades e gêneros, mas ainda assim, como é que é essa inserção? Né? Ninguém fala de como é essa inserção, porque não basta entrar, tem que permanecer. E como é que você permanece se você é deslegitimado? E aí, como é que você permanece ainda assim, se você olhar, e eu vou pegar a fala da Lisa, as questões interseccionais. Se você é gay, negro, periférico, como é que você permanece?
As empresas estão preocupadas em, de fato, querer que você esteja ali? Ou você é esse número que vai fazer ela ter uma certificação? Então, eu acho que hoje as empresas têm que pensar nessa permanência, né? Como que eu vou fazer esse sujeito permanecer aqui? Isso para qualquer identidade da sigla LGBTQIA+, né? Como é que eu vou fazer essas pessoas ficarem? E a gente pode falar, enfim, de deslegitimação, de justiça epistêmica, tudo isso dentro de um contexto está dentro das organizações, o quanto o que você faz é legitimado, o quanto que você não é tido como inferior, ou que o seu conhecimento é posto em xeque porque você é negro e você é gay. Eu já fui deslegitimado na própria academia. Assim, que você acha que está tudo resolvido, né? Então, são pessoas pesquisando, está tudo resolvido, você é deslegitimado. E como é que você faz? Pessoas assim, seus pares, que estudam o que você estuda. E você é deslegitimado. Então, assim, o outro ponto é quem é que está contratando, quem é que está nessa empresa? Porque a visão de quem está ali é muito importante. Se é um homem cis, hétero, que goza de diversos privilégios, ele vai olhar para você como? A gente não sabe porque ele vai te olhar. Ele não vai ter o mesmo... Ele não vai ter, vai ter a sua vivência, não tem a sua experiência. E para ele você é um número. E para ele você é um número diverso, que vai render ali, como eu disse, no final, sei lá, uma certificação do GPTW. Então, assim, a gente fala muito, né, e acho que é importante, né, pelo menos a gente ocupa posto de trabalho, mas que condições a gente ocupa esse posto de trabalho? Professor, você estava falando sobre ser negado, né? Eu também sou um homem negro, sou um homem gay, sou um homem que... E estou inserido tanto no acadêmico quanto no mercado de trabalho. E também passo essas questões, e além de tudo, periférico também. Então, assim, essas questões eu observo muito também, eu lido muito com isso. E eu acho isso, e fico pensando como é importante ter a gente está aqui para falar sobre isso, porque... E não deixar que neguem essa nossa história, não deixar que... nos silenciar, né? A gente lida muito com esse silenciamento. Não deixar que as pessoas, elas diminuam a nossa vivência. Porque eu acho que eu já tive muito a minha vivência diminuída e fui muito silenciado. Eu, inclusive, estava discutindo isso, debatendo sobre isso na Rede da Maré uma vez. Que uma colega minha, ela é uma mulher negra, uma mulher gorda, e ela falou, eu fui muito silenciada dentro de casa. O silenciamento já começa muito dentro de casa. A Liz, ela falou aqui sobre ter a sua feminilidade anulada em casa. Então a gente lida com isso a partir de dentro de casa. Então acho que é importante a gente romper essa barreira, né? E como que a gente faz isso? A fala do Renan me lembrou, aliás, a fala da Liz e do Renan me lembrou a situação de uma mulher trans que eu conheci através de um amigo, né, a história dela. E o que mais me chamou a atenção não foi nem... E tem tudo a ver com o que o Renan falou. Mas não em relação a uma pessoa homossexual, mas uma pessoa trans. Ela conseguia acessar os empregos, ela era contratada, mas dava 1 mês, 2 meses, ela pedia para sair. Por quê? A empresa até contrata, mas a empresa não tem políticas efetivas de inclusão. Então, os próprios colegas de trabalho excluem, marginalizam. Então, a pessoa não consegue viver naquele ambiente, porque ela vai ser zoada, ela vai ouvir piadinha, as pessoas ficam imitando, né? Que é o que se faz sempre, ficam questionando, fazendo perguntas indiscretas. Então, ela não suportava isso. E o que acontece? Coincidentemente, ela também tem 24 anos. Ela vai para a rua se prostituir. E aí é muito perverso que o sujeito é excluído de todos os espaços, porque ele é excluído da família, ele é excluído da escola, ele é excluído do trabalho, do mercado de trabalho, e aí quando ele está na rua, ele é apontado como se aquilo ali fosse uma escolha, assim como a questão da transexualidade. Não é, é a única coisa, é o único espaço que o acolhe. E nem o acolhe, porque é um espaço extremamente violento, onde ela é diariamente ameaçada. E, inclusive, essa média etária que eu falei aqui, ela está relacionada exatamente à morte violenta de pessoas transexuais, principalmente porque a maior parte dos transexuais que vêm das classes mais baixas ou que não são aceitas pela família só encontram acolhimento na rua, que é o lugar onde elas estão mais vulnerabilizadas, né? Esse é um ponto. Segundo ponto, que eu acho importante aí o Renan trazer, eu não vou falar para o Renan, que é a experiência dele quando ele entrou no mestrado.
em que ele conta isso, já falou isso várias vezes, inclusive na defesa da tese de doutorado dele, ele mencionou essa história e eu não conhecia, tá? E que, assim, reflete bem o sentimento tanto dos homossexuais femininos, quanto das pessoas trans em relação à nossa sociedade. Renan, você pode contar sobre o dia da entrevista, por favor? Posso. Você vai se identificar, Lucas. Eu vim, né, do interior, morava no interior do Rio e morava num bairro periférico, né? Então isso ajuda, acho que é importante me localizar. E estudei numa universidade do interior, fiz a graduação no interior. Imagine, gente, que é interior, né? Tudo que o interior tem é a cis heteronormatividade em todos os cantos. E aí eu fui fazer uma pós-graduação e eu quis, já na pós, estudar a população inserção, né? Como que o mercado de trabalho ele era transfóbico. E aí eu fui, enfim, não consegui, porque a universidade vetou, disse que aquilo não era pesquisa. E eu já comecei a criar, então, um trauma. Eu falei assim, gente, né? Mas eu falei assim, meu sonho sempre foi ser professor universitário. E aí eu falei assim, vou fazer o processo de mestrado, porque esse é o mínimo, né, para eu poder ser um docente. E aí eu fui, né? E eu fiz as provas, só que assim, numa das etapas tinha a entrevista. E para quem é gay e foi uma vida inteira excluído no ambiente da educação, você vai pensar, caramba, e agora? E eu fiquei pensando assim, como é que eu vou fazer uma entrevista para que as pessoas não notem que eu sou gay e eu não seja excluído do processo? Porque a academia, ela exclui. A gente pode falar, mas ela exclui. E eu falei assim, como é que eu vou, que eu vou vestir? E como é que meu corpo ele tem que estar, como é que eu vou vestir para não parecer que seja gay? E aí eu dei a sorte de, quando fui fazer a entrevista, eu tinha um homem, que era o professor João Felipe, e a professora Denise. E ali foi um momento que eu falei assim, graças a Deus tem uma mulher aqui nessa entrevista. Porque a vida inteira, grande parte dos direitos gays, eles são abraçados pelas mulheres. Os homens fazem com destreza a exclusão daqueles que não são seus pares. E as mulheres, não sei se por educação, elas são as que mais conseguem abraçar esses sujeitos. Antes de vir para cá, eu fiquei pensando, né, o que eu iria falar. E acho que jamais poderia falar da importância que as mulheres têm para a vida de muitos sujeitos gays. Para ter um Renan aqui hoje, falando sobre diversidade, existiu uma Rogéria muito forte, que disse pro meu pai, se meu filho sair, eu saio, quando eu me assumi gay. Então, eu acho que a gente não tá só nesse mundo. Quem é gay, muitos contam muito com a presença da mãe, e se soubesse como as mulheres são importantes na vida da gente, acho que o mundo estaria muito melhor do que está hoje. Então, assim, acho que é a minha experiência enquanto sujeito gay, periférico, preto, que veio do interior, que veio de um bairro periférico e que teve uma mãe, e teve uma Rejane, e teve uma Paloma, e teve uma Ana Paula, que acreditaram, porque às vezes a gente desacredita, né? Tem um filósofo angolano que ele diz que existe uma coisa chamada bomba cultural. E a bomba cultural, ela faz com que os sujeitos desacreditem do seu idioma, da sua cor, da sua fala, da sua origem. E o pior de tudo, a bomba cultural, ela faz os sujeitos acreditarem de si mesmos. E a gente que é gay, a gente chega um momento que a gente acaba desacreditando de si. E aí a gente às vezes precisa de um apoio para falar assim, não, olha só, você consegue. E aí eu tive esse apoio, ele não veio de homens, não na minha vida, ele veio só de mulheres. Então assim, acho que é por isso que hoje eu estudo gênero, tento entender mais o universo feminino, principalmente dos meus pares gays, mas as mulheres são essenciais para a sociedade. Professora, a professora Miriam tá Tô até... aqui, ó. Professora, um dia, eu não sei se eu posso falar isso aqui, Claro. Um dia a senhora me falou sobre um amigo seu. A senhora, foi um relato pessoal, a senhora queria falar sobre isso? É meu melhor amigo, assim, eu sempre digo que é um irmão que a vida me deu. Eu tenho até mais afinidade com ele do que com a minha própria irmã. E
É uma história muito parecida, eu acho que com o Renan contou, né? É gay, foi difícil essa coisa, né, de se assumir para a família. Também foi acolhido pela mãe, né? Então, um relato muito parecido. O pai sempre o agrediu, né? Sempre achava que ia transformar ele através, né, do castigo, né? Muitas vezes castigo físico, né, corporal. E a mãe sempre o protegeu, né? Sempre se colocava na frente, até que num momento da vida dele, ele, né, maior, já adolescente, ele encarou o pai e ali cessou pelo menos esse tipo de castigo. Mas sempre foi difícil a vida dele, ele, né, tentou muitas vezes se esconder, como você falou, né, que roupa vestir, né, a questão do mercado de trabalho, passou por tudo isso. Mas enfim, chega uma hora que eu acho que você bota um basta nisso, né, porque é muita violência, né, fico imaginando. Eu quando conheci ele já estava nesse processo plenamente assumido, casado, tem um parceiro maravilhoso, assim, uma pessoa que ajudou muito ele nesse sentido. E sempre conviveu dentro da minha família. Eu tenho uma família, vou usar até a palavra propositadamente, normal, né, que me incomoda também muito essa questão. O que é uma família normal? Uma família que tem amor? Ah, tá, então minha família é normal, porque tem amor. Mas, né, casada com um homem há mais de 40 anos, 2 filhos, netos, enfim. E ele sempre conviveu dentro da minha família, convivia com os meus filhos desde criança, é uma amizade que eu tenho de mais de 30 anos, tanto ele quanto o marido, eles são casados há mais de 25 anos. E muitas vezes eu vi as pessoas próximas a mim, por exemplo, em eventos sociais, aniversário dos meus filhos, eles ainda adolescentes, olharem com esse olhar de recriminação. Olha só, você tem 2 filhos homens, como você pode, né? Como é que é essa convivência? Olha o que você está trazendo como experiência. Eu falei, que bom que eu estou trazendo isso como experiência, né? Fico feliz. Então, assim, eu fico às vezes muito... Essa questão do preconceito, ela é muito, assim, cruel, né? Assim, tem um aspecto que eu acho que é mais perverso, às vezes, do que a própria, sabe, palmada, o próprio castigo físico, né? Eu acho que isso é muito mais cruel. Esse meu amigo até hoje, quando a gente conversa, um super amigo, eu vejo ele toda semana, ele vai sempre na minha casa, enfim, como eu falei, é um irmão para mim. Ele sempre que ele se refere do pai, né, sempre que ele fala, o pai dele já faleceu, a mãe ainda é viva, né, tá com ele até hoje, ele sempre fala com essa dor no coração, com essa mágoa, né? Não é raiva, não é isso, né? Eu tô falando, é muito pior, porque foi o preconceito que ele sofreu a vida toda de quem deveria acolher e tudo, e de toda a sociedade de uma certa forma. Enfim, eu aprendo todos os dias com ele. A minha primeira lição foi assim que nós nos conhecemos, que ele virou e falou assim, Miriam, eu não sei se você já percebeu, mas eu sou gay. Eu falei, claro. Aí a gente conversando, eu falei, não, porque a sua opção, ele, peraí, deixa eu lhe fazer uma correção, isso não é uma opção, se fosse uma opção eu seria hétero. Aquele foi a primeira lição que ele me deu, eu parei, né? Sabe? Então eu aprendo todos os dias, é uma vivência muito legal na minha vida. Eu acho que é importante a gente falar que ela falou que ele disse que se fosse uma opção ele seria hétero por causa dos privilégios. Sim, que um homem hétero ele fala tem, isso, né? todo o sofrimento que ele passou na vida, né, tudo. Nesse sentido que ele fala, né, que eu imagino que tenham sido muitos, né, e que sofre até hoje, sem dúvida. Então, assim, uma coisa que o Renan tava falando e eu fiquei pensando, o Renan teve a mãe, eu tive minha mãe, você teve a Andréa Brasil. Podemos colocar que ela pegou esse lado de ser afeto, de ser mãe? Eu pensei nisso quando ele estava falando sobre ela. Pensei nisso. Andréa Brasil foi minha base. E mãe, né, professora, é essa imagem de amor, né? Sim, sempre, de acolhimento, né, de afeto, é isso. Então a gente não podia terminar diferente, né, falando aqui de amor. E obrigado a todas as mães. E tem uma frase que eu gosto muito, Lucas. Pouco amor não é amor. Isso. Verdade. Então, gente, com essa mensagem que a gente finaliza aqui. Muito obrigado a todos os presentes por esse debate. Eu tô todo arrepiado. Eu também. Tô emocionado pra caramba. Muito obrigado pela presença, Liz. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos.